Obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta noite maravilhosa. Obrigado, Senhor, pela unidade dos santos aqui neste lugar, Pai. Os santos se reúnem aqui, Senhor, para te adorar. E não são santos porque não têm pecado, mas são santos porque não vivem no pecado. São santos porque tem um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo que se entregou por cada um de nós, ao qual o véu se rasgou e hoje nós temos acesso ao Santo dos Santos. Porque na antiga aliança o sacerdote também era alguém sujeito às fraquezas. Mas foi levantado um sumo sacerdote chamado Jesus Cristo, ao qual é perfeito e decidiu se entregar por cada um de nós. E nós te louvamos nessa noite por isso, Senhor. O Senhor é bem-vindo aqui neste lugar. Esse lugar é teu, essa noite é tua, que o teu nome seja exaltado. Que toda fortaleza de incredulidade em nome de Jesus, que caia por terra. Mas que cada um seja abastecido na fé em Jesus Cristo e nas Escrituras, fé nas tuas promessas, de que a Bíblia é real, de que a Bíblia se cumpre na vida de pessoas, quando o Senhor encontra um coração obediente. Leva-nos, ó Pai, ao entendimento de que o céu desce quando o nosso coração está disposto a ir até a Tua presença, como um sinal de dependência, como um sinal de obediência ao Senhor. Senhor, eu peço que o Senhor reparta comigo nesta noite uma medida de graça, para que o Seu nome seja glorificado acima de todas as coisas. Abre o entendimento, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor. Que possamos crescer para agradar o Teu coração, Senhor. Em nome de Jesus, não queremos ser como crianças que só se alimentam de leite, mas queremos crescer com alimento sólido, Senhor. Obrigado pela Tua igreja reunida aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Dê um forte aplauso a Jesus. Glória a Deus. Deus é bom demais, amém, irmãos? Você pode sentar. Queridos, eu queria passar um aviso muito importante. Eu gostaria que você gravasse isso no seu coração. Sempre que a gente tem a oportunidade, né, de ministrar, de fazer um momento de celebração matrimonial, é muito legal, muito importante, muito bom ver o coração dos irmãos, né, em agradar o coração de Deus e entender que isso é correto. Mas eu só queria lembrar você de algo. Sempre que você estiver com ideia de casar, ou estiver bem perto de casar, estiver num processo, né, para casar, seja no romance real, ou seja consertando algumas coisas e Deus reparando algumas coisas, o que eu peço para você? Sempre que você definir a sua data de casamento, que você possa vir conversar comigo. Por quê? Para mim definir a data de casamento de vocês? Não, o casamento é de vocês. Mas eu me sinto um privilegiado de poder servir, de ter a oportunidade de fazer um casamento e tal. Só que o que acontece? Às vezes você pode marcar algo na sua agenda e de repente eu tenho um compromisso que eu não consigo desmarcar. E aí você já programou esse casamento há 1 ano, 2 anos, 6 meses, aí você chega e eu não posso fazer esse casamento. Amém? E o que acontece também? Para mim, não adianta, tipo assim, você passar correndo no corredor e falar assim: ô pastor, dia 10 de março vai ser o casamento. Isso não adianta.
Porque eu nem vou lembrar e possivelmente nem vou ouvir você direito se você passar na corrida. Então você marcou a data do seu casamento, ou tem uma ideia de data de casamento, você precisa me chamar, sentar comigo, conversar comigo, para a gente olhar a agenda, para a gente ver se realmente eu consigo fazer esse casamento. E por que eu falo isso? Porque o desejo do meu coração realmente é servir. E talvez você vai se entristecer se de repente você marcar e eu não puder fazer o seu casamento. Então, eu peço muita compreensão nesse sentido, amém? E que você compreenda que não se trata tipo assim, mas eu marquei há muito tempo. Sim, mas se você marcou há muito tempo, mas não sentou para conversar comigo, não adianta. Você precisa sentar comigo e combinar para que a gente possa então fazer as coisas bem direitinho e a coisa bombar. Amém? Afinal de contas, eu sei que você está muito afim de casar. Glória a Deus. Queridos, hoje é um culto tão espiritual quanto todos os outros, não é verdade? E para você, talvez, que está congregando, vindo os cultos as primeiras vezes, você que congrega já com a gente há bastante tempo, você sabe que nós, na verdade, de púlpito nem falamos muito sobre a questão financeira, sobre essa questão de dar, de colher, aquela coisa toda. Mas talvez você está vindo aos cultos umas 3 semanas, 4, e deu certo que você hoje vai participar do culto da grande semeadura. Porque é um culto que nós fazemos todos os anos. E para nós é um privilégio. E eu gostaria que você não se sentisse invadido com isso, que você se sentisse totalmente à vontade. É um culto onde nós nos programamos para entregar uma boa semente, né, para semear em terra fértil, entender de Deus aonde investir, entender de Deus o que nós queremos alcançar durante o ano, vamos investir em missões, vamos junto com o corpo de Cristo, no culto da grande semeadura, porque afinal de contas isso serve a todos nós, vamos nos mobilizar juntos para poder aumentar os banheiros, né, para ficar melhor para as mulheres, para os homens, né, para trocar os bebês, aquela coisa toda. Então, é algo que na verdade é para nós todos. Que a gente tivesse a visão bem aberta com relação a isso, mas que você se sentisse totalmente à vontade. Amém? Você não é obrigado a nada. Quanto eu tenho que ajudar? Quanto seu coração determinar, a gente não pede e não divulga valores. Isso é uma questão do seu coração, de você com Deus. E você que congrega com a gente sabe que muito pouco nós falamos sobre isso, amém? Abra comigo a palavra de Deus em Mateus capítulo 5, versículo 13. Qual foi a sua mentalidade antes de chegar ao culto? Eu vou ao culto hoje porque eu quero ver o que eu vou ganhar? Ou a sua mentalidade foi, eu vou ao culto porque eu quero semear e eu entendo o princípio da semeadura? Qual foi a sua ideia? Aleluia! Podemos ler? Vamos lá então. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Mateus 5,13. Verso 14. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, o coloca num lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Queridos, um texto muito conhecido, um texto muito simples, ao qual nós compreendemos e sabemos que Deus ele nos levantou como cristãos para sermos sal
e luz do mundo. Então, nós precisamos compreender, queridos, que não importa qual seja a área nas nossas vidas, o desejo de Deus é que, como bons cristãos, nós sejamos referência em todas as áreas. Talvez você diga assim, bom, mas falar sobre ser sal e sobre ser luz, o que está falando a respeito de oferta? Na verdade, ser sal e ser luz é algo muito abrangente, porque você foi chamado por Deus como igreja dele, para que as pessoas olhem para você e possam ver Cristo em você. Então, quando for se tratar das suas finanças, você precisa ser sal na vida das pessoas. Quando se tratar do seu casamento, você precisa ser sal na vida das pessoas. Quando se tratar do seu trabalho, você precisa ser sal na vida das pessoas. Quando se tratar da sua faculdade, você precisa ser sal na vida das pessoas. Ou seja, você precisa ter um sabor especial, ao qual as pessoas olhem para você e vejam que há algo diferente na sua vida. Então o sal, ele tem o compromisso, o desafio de trazer sabor a algo que não está saboroso. O que você acha se alguém, de repente lá fora diz assim, olha, o Gertulino vai na Igreja Vida, e ele congrega lá, ele fala desse Jesus, mas ele está me devendo R$300. Você acha que o Gertulino está sendo sal? Sim ou não? O Gertulino está sendo sal, irmãos? Não está. Mas em todas as áreas há um desafio de nós sermos sal, de viver uma vida tão plena, tão correta, não perfeita, mas com o propósito de alcançar a perfeição, para que as pessoas olhem para nós e elas possam ver Jesus. Então aqui não é o lugar dos perfeitos, aqui é o lugar dos rendidos. Porque se aqui for lugar dos perfeitos, irmãos, a gente vai ter que vazar e deixar as cadeiras vazias. Porque cá entre nós, às vezes eu, às vezes você, pensa numa tranqueira que a gente é, irmãos. A gente não quer entender. Fala A, entende B. Fala C, entende D. Interpreta errado. Fica mimizento. Beiçudo. Mas Deus, apesar das nossas falhas e das nossas dificuldades, chamou a gente para ser sal, para fazer toda a diferença. E nós precisamos compreender a essência do sal. E ser sal não é estar com as pessoas e as pessoas falarem para nós, nossa, como você é bom, como você é demais. Não é isso. Porque na verdade, na essência do sal, o sal ele é muito mais falado sobre o sal na sua ausência do que na sua presença. Ou quem comeu um bom churrasco e depois que serviu um bom churrasco, que nem alguns irmãos aí estão servindo um bom churrasco para o irmão Moacir, e chegou no final do churrasco, o Moacir, o meu tio Moa, né, aquele irmão ali que tem uma cabeça normal, chega no final, o Moa diz assim, mas que sal bagual, hein? Estou impressionado com o teu sal. Onde é que tu comprou esse sal? Quem já viu isso? Não tem, irmãos. Porque se elogia a carne. Se o sal, pode até fazer um comentário sobre o sal, mas se fala, mas que carne bem boa, estava tudo muito bom. Então, quando o sal está presente, pouco é falado sobre ele. Agora, deixa a carne sem sal para ver. O sal está ausente. Está sem sal essa carne aqui. Não está muito legal, tem que botar um salzinho. Por quê? Porque o sal, ele é muito mais falado sobre ele na sua ausência do que na sua presença. Então, na essência de sal, que precisa expressar o devido sabor, não se preocupe. Muito mais vai ser falado sobre você quando você estiver ausente do que presente. Pode ficar tranquilo. Agora, se eu sou o tipo de sal que quer elogios quando eu estou presente, talvez eu estou buscando adoração e bajulação, e isso não é ser sal. Deixa as pessoas te honrar quando você não está perto. Deixa as pessoas falar, olha, aquele irmão é uma bênção.
Olha, aquele irmão é isso, meu chapéu, eu vejo Cristo na vida dele. Então a pessoa começa a ser sal, quando ela não se importa da forma que está sendo as coisas na sua presença. Mas aquele camarada que tinha uma vida financeira totalmente enrolada, e ele vem, conhece Jesus, se entrega a Jesus, mergulha na presença de Jesus, começa a pagar as contas, tudo fica direitinho, começa a prosperar, Deus começa a fazer. De repente aquele cara que ele devia, ele vai lá e paga, e as coisas começam a acontecer. Então as pessoas olham para essa pessoa e dizem, olha, mudou algo na vida dessa pessoa. Eu estou impressionado com a vida financeira. Olha só, o Gertulino era tramposo, não pagava as contas, ficou 6 anos me devendo R$100 e não me pagou. Mas agora ele começou a ir na tal da Igreja Vida, não sei se vocês conhecem. E ele foi lá e ele começou a mudar, e ele fala de um tal Jesus que transforma, mas você sabe que eu estou começando a acreditar? Porque está mudando a vida dele. Então, na sua essência, queridos, naquilo que nós estamos vivendo e inseridos, Deus precisa ter a oportunidade de tocar, para que a gente seja sal e luz na vida das pessoas. Ser luz. A geração de hoje está buscando em todos os lugares a luz. A depressão é um grito para a luz. Em outras palavras, a depressão é tentar buscar luz em todos os lugares e não entender que a luz é Jesus, que a luz é o Senhor. Irmãos, sem luz não tem graça. Sem luz o relacionamento não é a mesma forma, não é do mesmo jeito. Como é que vai ser se você chegar em casa e estiver uma escuridão agora, não tem luz em casa? Vai ser tranquilo de se relacionar, de conversar, de achar as coisas? Não vai, por quê? Porque a luz, ela é a essência de uma vida bem vivida. Então, quando alguém está triste, angustiado, desesperado, com dificuldade emocional, essa pessoa está gritando, porque ela procurou em todos os lugares da terra uma luz, mas a única luz é Jesus. Ela estava sofrendo, e ela foi para o espiritismo buscar uma luz, mas ela não encontrou Jesus. Mas quando ela encontra essa luz, as coisas começam a clarear, e quando Cristo, Ele é bem expressado através da vida que nós temos, então, os olhos das pessoas começam a desembaçar, por aquilo que Deus está fazendo através das nossas vidas. Porque nós somos chamados para sermos sal e sermos luz. A Bíblia diz no verso 16, que assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Brilhe a luz de vocês. Qual é a nossa luz? É Jesus. Então, eu não tenho obras para ter luz. Porque eu tenho luz, eu tenho obras. Amém? Se você chegar em casa agora à noite, e você falar assim, eu vou fazer uma faxina, eu vou limpar e vou botar cada coisa no seu devido lugar. E faltar luz. Vai ser fácil fazer uma limpeza? Vai ou não vai? Pode até ligar a lanterninha, irmãos, mas vai dar baderna. Não vai, você vai ficar a coisa mal limpa. Então, na verdade, eu não tenho obras para ter luz, porque eu tenho luz, eu tenho obras. Se você chega em casa e tem a luz, então você pode fazer uma boa limpeza e botar cada coisa no seu devido lugar, porque tem luz. Então a questão não é se você está fazendo, a questão é se tem luz, porque se tem luz você vai fazer. Que brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam em vocês as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Nós precisamos compreender que a igreja é o meio pelo qual as pessoas vão glorificar a Deus. Queridos,
Aqueles que não conhecem o Senhor, eles precisam olhar para a minha vida e para a sua, e eles precisam dizer, glória a Deus, esse Deus aí é real. Antes eu achava esse cara crente meio maluco, ele gritava, aleluia, glória a Deus, Espírito Santo e não sei o que, e eu estou vendo que esse Deus é real, porque a vida dele está mudando. E quando menos se esperar, elas mesmas estão trazendo uma confissão ao Senhor, porque estão vendo a luz de vocês, estão vendo as boas obras de vocês e glorificando o Pai que está nos céus. Deus, Ele não deixa de ser mais poderoso ou menos poderoso, porque nós temos uma vida reta ou não. Mas nós podemos dificultar o caminho de outros. Então compreenda que Deus Ele deseja usar muito, muito, muito a sua vida. Abra comigo a palavra de Deus em Atos capítulo 17. E sabe, queridos, culto de grande semeadura, quando se fala sobre ofertar, nós não estamos falando sobre valores, nós não estamos falando sobre bens materiais, nós estamos falando sobre o tipo de coração que nós temos diante da presença de Deus. Deus não estava preocupado se você ia chegar aqui no culto hoje e ofertar R$100. Deus estava preocupado se você ia chegar no culto aqui e ofertar o seu coração. E estar disposto a se desprender de coisas que te travaram, de experimentar coisas profundas no ano que passou. Porque muito da realidade financeira é só um reflexo da realidade espiritual. Existem pessoas que estão vivendo financeiramente um raio-x da sua espiritualidade. Muitos. Crise financeira, porque estão numa crise espiritual. Porque muito do financeiro revela muito do que está acontecendo no espiritual. Amém? Atos capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. De um só Ele fez os povos, para que povoassem a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos, e os lugares em que deveriam habitar. A Bíblia está dizendo de um Deus que criou o mundo, de um Deus que criou os céus e a terra, de um Deus que não habita em santuário feito por mãos humanas, de um Deus que não precisa depender de algo do homem, porque afinal de contas, é Ele que nos dá o fôlego de vida, mas de um Deus que por intermédio de um só homem povoou a terra. E o que a Bíblia está querendo dizer sobre esse Deus? Sobre a sua supremacia, sobre a sua grandeza, sobre o seu tamanho poder. Para que o homem pudesse olhar e ver que Deus é o tudo, que Ele pode todas as coisas, que Ele é poderoso, Ele criou todas as coisas, Ele tem autoridade, Ele é perfeito, Ele é grande, Ele é lindo, Ele é maravilhoso, Ele é transformador, Ele transforma todas as coisas. E a Bíblia diz que, no verso 27, que Deus Ele fez isso, para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. A Bíblia diz que Deus, Ele fez tudo dessa forma, com tamanha grandeza, tamanha soberania, para que os homens o buscassem. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus deseja ser encontrado por você.
Às vezes parece que a gente tem uma mentalidade que a gente quer Deus, mas Deus foge. Parece que eu vou para o quarto e Deus não está. Eu vou para a cozinha e Deus não está. Eu oro e parece que a oração foi congelada. Mas a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas com muita grandeza, supremacia, para que os homens o buscassem. Deus é um Deus que quer ser buscado e encontrado, irmão. E a Bíblia diz, para que talvez tateando, eles pudessem encontrá-lo. A Bíblia está falando sobre a grandeza de Deus e que Deus ele é a essência, que Deus ele é o centro. Porque não é porque nós vamos aos cultos que significa que não estamos tateando. Podemos tatear mesmo indo aos cultos. O que pode fazer o tatear? As coisas da terra. Você confia naquilo que você se apoia, naquilo que você precisa ter. E quando falamos de culto da grande semeadura, quando falamos sobre valores financeiros, nós falamos de algo que tem sido o maior problema de muitas pessoas. O maior desafio a nível de desprendimento e a nível de retidão, um dos maiores desafios. Essa noite é uma noite em que Deus ele deseja que eu e você venhamos depender dele nessa área. Venhamos deixar ele cuidar. A Bíblia diz em Romanos 8:26, irmãos, que nós não sabemos nem orar como convém. Que o Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, que a gente não sabe nem orar. Você acha que se você não consegue nem orar de forma que, de fato, seja uma oração profunda e que agrade ao Senhor, você consegue cuidar de toda a sua vida financeira, sendo que ela também é muito espiritual? E a clareza que Deus quer trazer aos nossos olhos é que você está debaixo de um governo celestial e não debaixo de um governo terreno. Deu crise agora no Brasil, me lasquei. Já vi que vou me ferrar nos próximos dias. Está com crise nas regiões celestiais? Quem é que governa sobre a sua vida? A forma que você reage na crise do seu país revela o tanto que você entende que dinheiro é espiritual. Você está sendo governado por Deus. Se Deus quiser, Deus move. Quer dizer que não vai nos afetar? Pode afetar. Mas quer dizer que você está diante das mãos do Senhor e que é o Senhor que faz. A questão é que Deus ele quer ser encontrado. Que Ele é grande, Ele é poderoso. Ele deseja que os homens, não importa se tateando, eles possam encontrá-lo, tateando. Eu não estou vendo, mas eu estou buscando algo. E tudo que eu busquei até agora, e tudo que eu encontrei, não preencheu o meu vazio. Um bom emprego não preencheu o meu vazio. Um casamento não preencheu o meu vazio. Uma mulher não preencheu o meu vazio. Um carro bom não preencheu o meu vazio. Então, tateando, encontre Jesus. E entenda que Jesus, Ele é do tamanho do vazio que está dentro de você. Que Ele é a cura de todas as suas feridas, de que só com Ele você consegue ir avante. Versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Diga para o irmão que está do seu lado, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Quando a Bíblia diz que nele nós vivemos, nos movemos e existimos, a Bíblia está dizendo que Ele é o motivo pelo qual você está vivo, por isso nele nós vivemos. Nele nós nos movemos, porque Ele é o motivo pelo qual a sua vida está em movimento. Nele nós existimos, Ele é o motivo pelo qual você existe.
Ou seja, nada está fora dele, tudo que ele deseja é dependência. E tudo que Deus quer é o meu e o seu coração. Muitas vezes a gente diz assim, sem compreender que Deus é o centro e que nada foge dele, nós pensamos assim, agora eu tenho que ver qual que é a parte do Senhor nas minhas finanças. Na verdade, você não deveria pensar assim, você deveria pensar de outra forma. Você deveria pensar assim, agora eu quero ver qual que é a minha parte nas finanças. Porque tudo é dele. Ah, mas se eu não trabalhar, eu não ganho. Se Deus não te der fôlego de vida, como é que você trabalha? Eu não vi nenhum morto trabalhando até agora. Tudo que você tem é por causa do Senhor. Se não for por causa do Senhor, com um sopro, você se apaga. Ah, mas eu acordei cedo todos os dias, porque Ele deu energia, porque Ele deu fôlego de vida para você, senão você não consegue nada. Portanto, tudo é dele. Então o que você tem não é para ver o que você vai dar para Deus, o que você tem é para ver o que você vai dar para você, porque tudo é dele. Amém? E nós precisamos ter esse entendimento. Ai, eu vou dar o dízimo. Não, você vai devolver o dízimo. Porque tudo já é dele. Minha pergunta para você é, e para mim mesmo, como passou esse ano de 2019? Financeiramente. As crises financeiras, elas só vão mudar quando mudar a crise do seu coração. Quando um coração muda, as finanças mudam. Enquanto um coração não muda, as finanças provavelmente também não mudam. Mas o homem, ele acabou se tornando tão carnal que ele pensa assim, não, eu preciso trabalhar mais, eu preciso ganhar bem, eu preciso fazer muito hora extra, eu preciso fazer hora extra para, no final do mês, entrar um quinhentinho para mim. Mas ele não compreende que existe um governo da parte de Deus, onde Deus conhece seu próprio coração, que muita coisa pode ser destravada pelo seu próprio coração. Irmão, é batata. É só uma pergunta agora para ficar no ar, não precisa me responder. Talvez você diz assim para mim, olha, estou numa crise, estou quase fazendo sopa de pedra com sazon. Estou numa crise, agora eu vou fazer uma pergunta para você. Não precisa responder e não é para... Como está as suas ofertas e os seus dízimos na presença de Deus? Geralmente, o embolado financeiramente é embolado com a fidelidade com Deus. É nítido. Ah, mas eu não dou porque não sobra? Vou comer o quê? Vou comer aipim com farofa? Deixa eu dizer para você, quando o calo aperta, as primeiras coisas que saem da sua lista são as coisas que você menos prioriza. Portanto, se a coisa apertou e você olhou para, que nem alguns dizem, eu olhei para a nega véia, e você diz para ela, mulher, apertou o negócio, vamos ter que parar um pouco essas ofertas aí, esse negócio de dízimo da igreja aí. Sabe por que quando o calo aperta é a primeira coisa que você quer tirar? Porque entre todas as coisas que você paga, talvez essa seja a que menos você prioriza. Quero falar de algo que eu vivo, irmãos. Lá em casa é mais fácil deixar de pagar uma conta do que deixar de contribuir o que a gente tem que contribuir. Se eu tiver que escolher entre uma luz e ser fiel nas ofertas e nos dízimos, eu dou oferta e dízimo e não pago a luz. Graças ao bom Deus que tem suprido todas as coisas, a gente não passa por isso. Porque é mais fácil ser fiel no escuro do que infiel na clareza. É melhor ser fiel sem luz diante dos olhos
do que ser infiel e parecer que está tudo bem, sendo que as coisas vão ter uma tendência a piorar. O desejo de Deus nessa noite é receber a maior oferta, o seu coração, a sua vida. Deus, Ele nunca esteve atrás de oferta, Deus sempre esteve atrás de ofertante. A prioridade de Deus nunca foi a oferta, mas foi o ofertante. Porque se Deus tem o ofertante, então a oferta vai ser só uma consequência. A oferta vem junto, se eu vou para Deus, tudo que eu tenho também vai. Isso é uma questão de coração, oferta é uma questão de coração. Mas existe uma lei espiritual, quem planta, colhe. As nossas escolhas vão trazer sobre nós um nível de colheita. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 23, verso 23 e 24, ó escribas e fariseus, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas vocês esquecem de exercer misericórdia, fidelidade e justiça. Vocês deviam fazer essas coisas sem omitir aquelas coisas. O que Deus está dizendo? Que Ele não quer fidelidade só com um gomo da bergamota, Ele quer fidelidade com a bergamota inteira. E ainda Ele diz para os religiosos, olha, vocês vivendo essa vida, vocês coam um mosquito, mas vocês estão engolindo camelo. A geração de hoje dos religiosos é a geração camelo que coa mosquito. Não, isso não pode. O meu dízimo, ali, o meu endro, o meu cominho, os meus 10% é fiel. Mas na hora de exercer misericórdia e fidelidade, Deus também está triste com isso. Porque Deus quer essas coisas, mas também quer misericórdia e também quer fidelidade. E esse é o coração do Senhor. Anote aí, Provérbios 11, 24 e 25. Há quem dê generosamente e vê suas riquezas aumentar, e há aquele que retém mais do que deve, que retém o que deveria dar, e acaba ficando pobre. Deus deseja um coração generoso. Um coração que se importa com aquilo que Ele se importa. A maior crise financeira e espiritual de um homem não é quando o salário não chega. Não é quando o patrão não paga. Não é quando alguém vai trapacear ele. Porque quando você não consegue ofertar ou entregar algo mais intenso, porque trapacearam você, isso fala do coração dos outros. Mas quando você retém, mesmo quando você recebeu, isso fala do seu coração. Então, pior do que não dar porque você não recebeu, é reter o que você recebeu. Isso é pior ainda. Porque isso prova o nosso coração, isso prova a nossa fidelidade. Abra comigo a palavra de Deus em Gênesis capítulo 4. Gosto demais desse texto. Gênesis capítulo 4. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela, com o auxílio do Senhor eu tive um homem. Eu tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez, Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. O desejo de Deus é que Ele esteja em primeiro lugar nas nossas vidas. Eu já falei sobre esse texto e gosto demais desse texto.
A Bíblia diz que Abel ele se tornou pastor de ovelhas, mas Caim ele se tornou agricultor. E que Abel ele trouxe das primícias do seu rebanho. Mas Caim ele entregou algo ao Senhor no fim de uns tempos. Queridos, precisamos entender que não se trata de ofertar, se trata de como ofertar. O que nós entregamos a Deus precisa ter uma essência de primazia. Deus precisa olhar para a atitude do nosso coração e ver que aquilo representa que Ele está em primeiro lugar. Não só que está dando uma oferta, porque você pode dar uma oferta e ainda assim ser reprovado por Deus. Caim ofertou, mas Deus não aceitou. A Bíblia diz que Deus ele rejeitou Caim e a sua oferta. Pior do que ver uma oferta rejeitada é ver que Deus rejeitou o próprio Caim. Não foi só a oferta, foi o próprio Caim. Por quê? Porque na verdade quando Caim ofertou, ele não estava entregando o seu coração. E Deus ele quer o seu coração, Deus ele quer você. Deus ele não quer você pela metade. Deus ele quer você por inteiro. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta. Olha, gostou de Abel e da sua oferta. Mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. Caim ele tem um procedimento errado, Deus reprova Caim. Agora, olha o coração de Deus. Você acha que Deus queria reprovar Caim pensando assim, olha, eu quero lascar com você. Eu quero que as coisas não deem certas para você. Quando Deus reprova, Deus está trabalhando para te aprovar. Deus não está trabalhando para você viver triste ou para você ter uma vida infeliz. A reprovação de Deus é uma escola que te leva à aprovação. Só que Caim não entendeu isso. A Bíblia diz que ele se enfureceu. Porque os reprovados que não querem ser aprovados, eles ficam enfurecidos. Minha pergunta para você e para mim mesmo: você anda brabão por causa da reprovação? Brabo reprovado pode ser um brabo que não quer ser transformado. Deus se preocupou o tempo todo com Caim, irmãos, se a gente olhar no texto. Deus se preocupou o tempo todo. Olha o que o Senhor diz no verso 6. Disse o Senhor a Caim, por que você está furioso? Por que transtornou o teu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito. Deus está dizendo, filho, eu não quero rejeitar você, eu não quero reprovar você. Por que você está com o rosto assim? Por que você está enfurecido? Por que você está ficando endemoniado? Se você proceder bem, não é certo que eu vou aceitar você. O que Deus estava dizendo é, filho, é só obedecer e está tudo certo. Você é importante para mim. Você é meu faixa, cara. Se você proceder bem, vai dar tudo certo. Você vai ser bem aceito. Agora, querer aprovação sem manifestar obediência, não funciona com Deus. Não tem como dar certo. Aí já que a gente não consegue ser aprovado porque não quer dar uma resposta em obediência, então a gente fica brabo. Não é mais fácil? Aí Caim, ele quis ter uma comunhão com Abel. Ele queria ter um relacionamento íntimo com o irmão. Ele disse para Abel, Manão, vamos dar um rolê no campo? Vamos caçar umas capivaras? Marlon estava junto. Vamos caçar uns tatu? Vamos dar uma banda só nós, trocar uma ideia, ver como é que está o coração do outro. Brincadeira, irmãos. A Bíblia diz que ele convidou o irmão para ir para o campo, e ele levou o irmão para o campo e ele matou o irmão. Sabe por quê? Porque os reprovados, que não querem ser transformados, eles vivem indignados e eles são bons estrategistas. Estrategistas malignos. Ele bolou toda uma estratégia para fazer algo errado. Verso 9. Então o Senhor perguntou a Caim, Caim, onde está o teu irmão? Abel, respondeu ele, não sei, sou eu o responsável do meu irmão?
Você acha que quando Deus pergunta para Caim aonde está Abel, Deus sabia onde Abel estava? Sim ou não? Claro que sabia, irmãos. Agora o cara que não quer ser transformado, ele consegue ser irônico até com Deus. Caim, onde é que está o teu irmão? Por um acaso, eu fico imaginando, certo ele respondeu assim, né? Não sei, por um acaso sou eu responsável pelo meu irmão? Querido, a Bíblia dá muito a entender que ele foi irônico. Porque quem não quer ser transformado, se ira, bola estratégias e é irônico. Talvez você diga assim, cara, eu vim para o culto da grande semeadura e está sendo o culto da grande ripa. Você vê que eu estou falando muito mais sobre coração do que sobre dinheiro. Porque na verdade Deus quer o teu coração, irmão. O que você tem é só consequência. Diz o Senhor, verso 10, disse o Senhor, o que você fez, escute, da terra o sangue do teu irmão está clamando, agora amaldiçoado é você, pela terra que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, ela não lhe dará mais a sua força, você será um fugitivo e errante pelo mundo. Caim, ele foi amaldiçoado, e como forma de maldição, ele não colheria mais da força da terra. E a Bíblia diz que ele andaria de forma errante e fugitivo. Sabe por quê? Porque os reprovados, que não querem ser transformados para serem aprovados, eles são enfurecidos, estrategistas, irônicos e fugitivos. É melhor fugir, não é verdade? Verso 13, disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que posso suportar, hoje me expulsa dessa terra e terei que me esconder da tua face, serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer um que me encontrar, me matará. Gente, é de apavorar o que um coração que não quer ser transformado é capaz de dizer para Deus. Eu não sei se você conseguiu ler e entender o que está escrito aqui, mas é absurdo o que ele diz para Deus. Ele diz para Deus, olha, o meu castigo, ele é muito grande, eu já não posso suportar. Agora eu vou caminhar errante, porque eu sou um assassino, e qualquer que souber que eu sou um assassino vai me matar. O que o cara que não queria ser transformado estava dizendo para Deus? Eu ainda estou preocupado comigo. O tempo todo Deus quis resgatar o coração do cara e dizer, olha, se você proceder bem, você vai ser aceito. Olha, agora vai vir consequência, vai vir isso, vai aquilo. Então quando o calo aperta, ele diz, meu Deus, eles vão querer me matar. Em vez dele se jogar aos pés do Senhor e se preocupar com o Senhor, que tanto ama, que tanto quer, ele estava preocupado em ser morto. Não tem como ser restaurado sendo que alguém se torna enfurecido, estrategista, sendo que alguém se torna tão inflexível, irônico, e que se preocupa tanto consigo mesmo. Então você vê aqui no decorrer de todo esse texto, o tipo de coração que ele tinha quando ele entregou a oferta. E a pergunta que fica para mim e para você é, que tipo de coração nós temos? Quem você é? Quem eu sou? Amém, irmãos? Vocês estão me amando ainda? Amém? Deixa eu abrir em outro texto aqui. Pode abrir comigo em 1 Samuel capítulo 2. Por favor.
Amém? Vamos ler do verso 12 ao 14 por enquanto. Levítico, 1 Samuel capítulo 2, do verso 12 ao 14. Amém? Posso ler? Não posso ler? Posso? Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor. Outras versões vai dizer que eles não conheciam o Senhor. Nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou na travessa, ou no caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que está oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para que o sacerdote assar. Ele não comerá e nem aceitará de você alguma carne cozida ou crua. Em Levítico capítulo 7, do versículo 28 ao 35, a Bíblia fala sobre a forma que era entregado os sacrifícios. E a Bíblia diz que quando era se entregado um sacrifício, quando era entregue uma oferta ao Senhor diante da lei, primeiro eles tinham que queimar aquela oferta para oferecer a gordura ao Senhor. Então eles tinham que queimar aquela oferta com a gordura do peito, entregando a gordura e o sangue do animal ao Senhor. E depois que a gordura era entregue, então o sacerdote, ele poderia receber da sua porção, que era o peito e a coxa direita. E agora nós entramos nesse texto, onde está falando sobre a atitude dos filhos de Eli. A Bíblia diz que, quando eles iam entregar um sacrifício, antes que a gordura estivesse sendo entregue ao Senhor, o auxiliar do sacerdote, ele pegava um garfo, colocava dentro da panela, e ele pegava o que vinha e não queria saber. E no final do texto nós vamos ver que a Bíblia diz que eles desprezaram, cometeram um pecado grave e desprezaram a oferta do Senhor. E o que acontece quando a oferta do Senhor ela é menosprezada? É quando, em vez de entregar para o Senhor aquilo que é dele, eu me preocupo mais com o meu ventre. Isso é menosprezar a oferta. Porque antes que queimasse a gordura, eles já estavam metendo o garfo na panela e vamos lanhar, e não estavam nem preocupados com o Senhor. Se você não se preocupa com aquilo que é do Senhor, possivelmente você não se preocupa com o próprio Senhor. Eu não me preocupo com o próprio Senhor. Então vinha o auxiliar desse sacerdote, e ele ia lá e já metia o garfo, e queria lanhar, porque a oferta ela se torna desprezível, quando há uma preocupação maior com o meu ventre, do que com aquilo que é do Senhor. Olha comigo, versículo 15 e 16. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. A carne ela tinha que ser queimada, a gordura ela tinha que ser oferecida ao Senhor. Mas o auxiliar do sacerdote, ele chegava diante daquele homem e ele dizia assim: olha, dê dessa carne para o sacerdote assar, porque ele não vai aceitar de você carne assada, ele vai aceitar só carne crua. Qual é o segundo problema quando a oferta se torna desprezível? Quando nós trabalhamos com imediatismo. A gordura é do Senhor, tem que esperar queimar.
E se atravessa alguém para dizer assim, não espera queimar, não vai ser acertado carne cozida, vai ser acertado carne crua. O que é isso? É o imediatismo gritando. Menosprezar aquilo que é do Senhor. É se preocupar com o seu próprio ventre e é trabalhar com o imediatismo. Porque o imediatismo, ele tira Deus de centro e coloca eu no centro. O imediatismo com aquilo do Senhor é quando nós falamos assim, apertou as coisas, vamos parar de ofertar, vamos parar de dar o dízimo, vamos parar de dar qualquer dinheiro lá na igreja. A Bíblia diz que nós devemos ser generosos, que nós deveremos dar, que nós deveremos honrar o Senhor. E aí quando o calo aperta, a primeira coisa que a gente quer tirar é a parte que é do Senhor. Sabe o que é isso? É você não esperar o tempo ser imediato e você quer pegar a gordura. Sabe por quê? Porque você quer sair do aperto logo. Então, para sair do aperto logo, você sufoca o que é de Deus, não importa o que acontece, o que importa é que eu sou imediato. Então, vamos parar de fazer essas coisas. O importante é a crise financeira acabar. O coração de Deus, não estou preocupado. Eu não sei como você recebe isso, irmão, mas para mim me choca. Porque é fácil ser parte daqueles que desprezam a oferta que é do Senhor. É muito fácil. E outra coisa, é na hora que o calo aperta que a gente mostra quem a gente é, irmão. Sempre vai cair na sua lista aquilo que é menos prioridade para você. Se preocupar com o ventre e ser imediatista faz parte de uma geração que despreza a oferta que é do Senhor. Mas o bom é que eles ficaram tranquilos. No verso 15 eles falaram, olha, me dá um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não vai aceitar de você carne cozida, somente crua. Sendo que era para ela estar cozida, para que a parte de Deus fosse dada para Deus, a gordura. Por não esperar, eles estavam apreciando não só o peito, não só a coxa direita, mas também a gordura, ou seja, atropelavam aquilo que era de Deus. Mas agora eles estão tranquilos. No verso 16 a Bíblia diz, se o homem dissesse, deixe primeiro a gordura se queimar, e então pegue o que você quiser. O auxiliar respondia, não, entregue a carne agora, senão eu vou tomar ela à força. Terceiro tópico de pessoas que desprezam a oferta que é do Senhor, agem com a força do seu próprio braço. Se preocupar com o seu ventre, imediatismo, e agir com a força do seu próprio braço. Como é fácil menosprezar aquilo que não é nosso. Como é fácil. Sabe por que o coração dói? Porque Deus em tudo Ele quer primazia. Deus em tudo Ele quer ser prioridade, irmão. Ele quer estar em primeiro lugar. Deus quer um povo desprendido, um povo apaixonado. E quando eu falo isso para você, eu não falo porque eu estou pensando no prédio, eu estou pensando na igreja que não é o prédio, na igreja que é eu e você. Porque tudo pode mudar se o nosso coração mudar, irmão. Ou você acha que Deus criou você e quando Deus criou, Deus pensou assim, não, esse aqui eu quero que passe trabalho. Ele vai viver, vai comer pão com água e vai passar a vida inteira numa bagaça, sofrendo. Tem que se arrebentar. Ó, se eu pudesse dar o teu nome é o ferradinho, o crente ferradinho. Tu nasceu para te ferrar. Você acha que Deus quer isso? Não. Mas Deus não pode mudar a nossa condição financeira se Ele não encontrar em nós uma disposição de mudar a condição do coração. Quando o coração muda, tudo muda. Quando o coração muda, irmãos, tudo muda. Mas como é fácil menosprezar a oferta que é do Senhor. Saber que cuidar do seu ventre, ser imediatista e agir com a força do seu próprio braço é menosprezar a oferta do Senhor, isso é horrível. Agora saber que esse perfil de pessoas é o perfil de pessoas que não conhecem o Senhor, é mais horrível ainda. Porque o começo do texto diz, os filhos de Eli não conheciam o Senhor. E eu me preocupo, irmãos,
Porque às vezes a gente quer ser imediatista, e isso pode ser um sinal de que a gente não conhece o Senhor. Mas eu vou na igreja, eu vou nos cultos, eu dou aleluia e glória, eu pulo, eu oro em língua, eu faço grandes coisas. Esses camaradas, eles estavam o tempo todo colados com o sumo sacerdote Eli, que era o pai deles, que foi juiz também de Israel. Eles estavam dentro do contexto de igreja, dentro do contexto de tabernáculo. Eles sabiam da palavra de Deus, eles sabiam das leis, mas ainda assim a Bíblia dizia, eles não conheciam o Senhor. Queridos, a gente pode ir no culto todos os domingos, e ainda assim a gente pode não conhecer o Senhor. Eu não sei para você, mas isso me choca, isso me dá um frio na barriga, irmão. Isso me apavora. E a minha ideia não é colocar medo, a minha ideia é que venha do alto um revestimento de temor, por um entendimento daquilo que é seu, mas daquilo que é de Deus. Anote a referência, Gênesis capítulo 8, versículo 22. A Bíblia diz, enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita. Haverá dia e noite. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo? Que enquanto a terra durar, o princípio natural de plantar e colher continua. Enquanto a terra durar, vai ter plantio e colheita. Vai ter dia e noite. Vai ter inverno e verão. Ou seja, a lei natural de plantar e colher, ela existe enquanto a terra durar. E como é importante saber disso. Agora em Gálatas 6:8 a Bíblia diz, aquele que semeia para a carne, da carne colherá corrupção, mas aquele que semeia para o Espírito, do Espírito vai colher vida eterna. O que a Bíblia está dizendo? Que o princípio de plantar e colher também funciona espiritualmente. Da mesma forma que funciona na terra, funciona na espiritualidade. Por que tem muita corrupção? Porque tem muita carnalidade. Porque tem um coração com a mente da eternidade, com o coração infiltrado na eternidade. Porque tem muito de um coração que está investindo na porção do Espírito. Porque tudo que eu plantar eu vou? Tudo que eu plantar eu vou? E nós já ouvimos, irmãos, isso várias vezes. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. E quando se fala de plantar, de ofertar, se fala de muitas coisas. Deixa eu dizer para você, o que você passou no ano inteiro de 2019, talvez foi a sua plantação do 2018. O que nós passamos muitas vezes, irmãos, é fruto de uma plantação. Então nós precisamos ter a consciência que precisamos plantar diferente para colher diferente. Agora eu entendi, eu vou plantar no culto porque eu quero ganhar. Tudo errado. Plante a sua vida, irmão, não vai te faltar nada. Plante seu coração na presença de Deus. Anote aí, 2 Coríntios 9:10. Aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come, aumentará a vossa sementeira e os frutos da vossa justiça. Então o que nós compreendemos e já entendemos possivelmente, biblicamente? Que Deus ele trabalha com semente e com pão. Deus dá semente ao que semeia e dá pão ao que come. O que a gente faz com a semente? O que a gente faz com a semente? E o que a gente faz com o pão? Come. Irmão, aqui é uma lei espiritual muito importante. Nós não podemos esquecer que parte do que nós temos é pão e parte do que nós temos é semente. Sabe por que você foi muito abençoado e parou de ser abençoado? Talvez você diga assim, tempo das vacas gordas, que me entrava um troquinho, tinha uns pilinha no banco, dava até para comprar umas coisas para as crianças, passear no shopping, ir no Aqualocos, andar de cavalo no Aqualocos. Tem gente que vai no Aqualocos para andar a cavalo, irmão. Me rebenta para o meio.
E sabe por quê, irmãos, que o tempo foi de tanta abundância, mas parou? Porque tudo que você recebeu era pão. Tudo que chegava para você, você olhava e dizia assim, pãozinho quentinho, é nóis, vamos comer e se divertir. Sabe o que acontece com quem enxerga tudo que tem só como pão, irmão? Ele vai parar de colher. Se eu fizer uma horta lá em casa, que no caso eu não fiz, quem fez foi a minha sogra, mas vamos continuar. Se eu fizer uma horta lá em casa, eu fizer, não a sogra, e chegar na hora de colher, eu vou lá, colho e como, 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 e assim eu continuo, colhendo e comendo, colhendo e comendo. O que vai acontecer, irmão? Eu vou ter o fruto da horta por muito tempo? Vou passar uns 5 anos da minha vida comendo tomate gostoso, couve gostosa, alface gostoso? Vou ou não vou? Não. Para mim continuar colhendo da horta, sabe o que eu tenho que fazer? Eu tenho que comer e plantar. Comer e semear. Pão e semente, pão e semente, pão e semente. Irmão, o que chega na minha mão e na sua, nem tudo é pão, irmão. Tem gente que está comendo semente, está deixando de prosperar. E sabe, eu falo isso com muito amor e carinho, mas geralmente quem enxerga tudo como pão, se torna egoísta. Porque o pão alimenta só eu. Porque o pão alimenta a minha vida. Deus te dá pão e semente, discirna o que é pão e o que é semente. Ou você acha que Deus ele prospera você? Deus ele faz, de repente, na sua conta bancária, sobrar 3 mil reais, 5 mil reais, simplesmente para num mês você ir lá, depositei 5, uau! Depositei mais 5, já tenho 10, uau! Mais o jurinho do banco já vai dar uns pilinha legal. Juntei mais 5, tenho 15. Já tenho 100 mil reais no banco. Vai parar uma hora. Não te assusta. A hora que a coisa começar assim, ó. Tá me amaldiçoando, pastor? Não. Estou dizendo para você que quem vive só de pão, uma hora para de colher. Porque você precisa viver com pão e com semente. Você precisa comer, mas também precisa plantar. Amém, irmão? Se você praticar isso, a sua vida pode mudar. E daí sabe o que acontece? A gente vive só de pão. Chegou 10 reais, é nóis, é pra mim. É pro meu X. É pra mim lá no PC. Comer um PC super. Com a Coca-Cola gelada. E come. E não semeia nada. E não semeia nada. E come. E Deus vai, né, filho, eu quero te abençoar, isso é semente, não é pão. O cara pega e diz, pãozinho quentinho, é nóis. Onde é que nós vamos agora, gente? Só pensa nele, vai parar, irmão, vai parar. Aí depois passa o tempo, eu não sei o que aconteceu. Deus parece que parou de abençoar. Claro, irmão, você só enchia o teu ventre. Qual é a moral de Deus te abençoar mais? Só para você dizer que tem dinheiro no banco? Quer dizer que eu não posso guardar dinheiro no banco? Quer dizer que você pode. Mas quer dizer que tem coisa que é pão e tem coisa que é semente. Você não pode viver só de pão. Se você viver só de pão, irmão, você vai chegar no final da linha. E sabe, semear quando a coisa aperta é o horário, é o momento mais difícil. Mas é um momento bom. Que quando você semeia, você abre portas para colher de novo. Mas se você não semeia, talvez você diga assim, nossa, esse ano de 2019 foi incrível. Estava fazendo uma contagem, me organizando. Eu recebi de salário 100 mil reais. Foi demais. Mas você só comeu. Possivelmente nos próximos anos não vai ser assim. E isso não é maldição, isso é princípio bíblico. Nem tudo pode ser pão, irmão, tem coisa que é semente. Sabe qual deve ser o nosso coração quando a gente ganha uma oferta? Não é de vir num culto da grande semeadora e pensar assim, cara, eu quero ver o que eu vou colher. Deus toca aquele irmão. Eu sei que ele pode. Toca ele, me dá uma ofertinha legal aí. O cara está preocupado em receber. Sendo que ele deveria pensar assim,
Claro, irmão, eu vou dizer para você que ninguém pensa em receber algo, tipo, tomara que ninguém me dê nada, tomara que todo mundo ganhe oferta e eu me lasque. Ninguém pensa isso também. Você vem querendo ganhar uma ofertinha, nem vem que não tem. Só que Deus, Ele quer um coração que pensa assim, eu vou ganhar a oferta. Senhor, eu ganhei R$100 de oferta. O que é pão aqui, o que é semente? Ó, filho, R$50 é semente, 50 é pão. Então você come 50, mas semeia outros 50. Não estou dizendo que tem que ser os 50, estou dizendo que Deus ministrar o seu coração. Mas se você usar tudo como pão, irmão, já era. E aí não adianta depois, quando a coisa piorar, a vida financeira piorar, dizer, meu discipulador, dou o dízimo, vou na igreja, participo do culto, faço as coisas bem certinho, mas a crise entrou. Você só olha para o seu ventre, que prazer Deus vai ter de honrar e abençoar você. Deus trabalha com pão e trabalha com semente. A Bíblia diz em 2 Coríntios 9:7 que cada um dê conforme determinou em seu coração, não por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. Você está sendo desafiado a confiar no Senhor, a entender que tem coisas que é semente e tem coisas que é pão. Salmos 27, versículo 7. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas eu confio no Senhor, o nosso Deus. As finanças são tão espirituais quanto a oração do teu quarto. Tudo muda quando o teu coração muda. Queria que você fosse sensível à voz de Deus nessa noite. Nessa noite, irmãos, é um momento que nada aqui é por obrigação. E se eu não quiser ofertar, não oferte. E se eu quiser, oferte. Nós comentamos outro dia que nós estamos nos unindo como corpo de Cristo para tentar investir ali mais nos banheiros, né? Claro que cada um tem a liberdade, se você sentiu no seu coração de abençoar algum irmão, né? De entender que isso aqui é semente, que isso aqui não é pão, ou que isso aqui agora é pão e parte é semente, ou é só pão. Você pode ficar à vontade também, no momento que a gente vai ter depois para abençoar algum irmão. Se você quiser abençoar alguma fonte missionária que você entendeu de Deus, fique muito à vontade para isso também. Se você tiver o desejo de ofertar em missões e quiser ofertar na vida dos pastores Norton e Morgana, fique à vontade, eles também estão abençoando missionários fora do país que estão passando muita dificuldade financeira, morando em casas de zinco com um espaço 3x3. E eles estão também contribuindo para essas pessoas. Você pode se sentir à vontade para isso. Se você quiser contribuir com algo que a gente tem aqui, ideia como corpo de Cristo, fique muito, muito à vontade para isso, amém?